Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar. Nós temos que abrir o nosso coração para que Ele nos fale. Às vezes nós ficamos fechados em nosso egoísmo. Vamos abrir o coração para Deus. Liturgia aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, referente ao dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira. Estamos na 30ª semana do tempo comum. Olha, a cor litúrgica é verde. Estamos transmitindo aqui, então, os textos bíblicos. No rito da celebração, temos o ofício do dia, antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus, sim. Buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículo 3. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 32 ao 8º do capítulo 5º. Irmãos, sede bons uns para com os outros. Sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça sequer sejam mencionados entre vós, como convém aos santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças. Pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança do reino de Deus, do reino de Cristo e de Deus. Que ninguém nos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 1, versículos do 1 ao 4, 6º, refrão, Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Repitamos. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, pois convém aos amados filhos seus. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispensada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Repitamos. Sejamos, pois, imitadores do Senhor,
como convém aos amados filhos seus. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto de João 17, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é verdade, santificai-nos na verdade. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 10º ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estais livre da sua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, e tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar, vinde então desses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, inicialmente no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos qual é a reflexão que está aqui para passar para vocês. Lucas 13, versículos do 10º ao 17. Vejamos o encontro aqui, né? Aqui encontrei. A reflexão é a seguinte: o esquema se repete como se repete a incompreensão dos chefes religiosos. Jesus ensina na sinagoga em dia de sábado. Está presente uma mulher encurvada, símbolo do povo sobrecarregado de pesados fardos. Sem que ela profira nenhuma palavra, Jesus, com uma ordem e imposição das mãos, a liberta de sua enfermidade. No mesmo instante, ela se endireitou. Liberta e agora feliz, ela se põe a glorificar a Deus. Desconforto para o chefe da sinagoga, que, apegado ao seu legalismo hipócrita, tenta impedir que os outros glorifiquem a Deus como seres capazes de estar de pé. Jesus argumenta que essa filha de Abraão é mais importante do que uma religião que não liberta e só pensa, ou melhor, e só pesa para as pessoas. Os inimigos de Jesus ficam sem graça e a multidão se alegrava por todas as maravilhas que Jesus realizava. Bem, agora vamos a uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Estais livre. Lucas 13, versículos do 10º ao 17. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Quando chamamos Jesus de Redentor, estamos reconhecendo sua missão de quebrar os elos da corrente, isto é, seu trabalho de libertador, termo tão querido pelos teólogos da América Latina. Redentor é aquele que redime, ou seja, rompe os grilhões da corrente que prendia e escravizava alguém. Quando o próprio Jesus especifica sua missão neste mundo, nunca falta uma referência à redenção ou libertação.
Assim, em seu primeiro sermão, na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas 4, versículos 18 seguintes, ele disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para salvar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vida, a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Neste evangelho, comparece à sinagoga dos judeus uma mulher enferma há 18 anos. O número 18 permite uma leitura simbólica. 6 representa a imperfeição, o imperfeito, o inacabado, em oposição ao 7, que é a perfeição. Ora, 18 é igual a 6 vezes 3, o imperfeito levado ao superlativo. Com a presença de Jesus, o perfeito é chegada a hora de completar a experiência daquela mulher, libertando-a de seu mal. Há protestos indiretos contra o mestre de Nazaré, pois trabalhara no sábado ao realizar a cura. Jesus traz à luz a hipocrisia de seus acusadores, estabelecendo um áspero contraste entre a mulher e as bestas, o boi e o jumento. Se até os animais irracionais merecem certos cuidados em pleno sábado, por que uma filha de Abraão deveria ser impedida de recobrar a saúde em nome do repouso sabático? Fica uma lição evidente para nós. O amor se sobrepõe às normas e aos estatutos. Em nome das regras, pode esconder-se nossa preguiça, nosso comodismo. E a caridade urge, não pode esperar. Jesus certamente pensa nisso quando recorda as palavras de Deus por meio do profeta: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Ainda estamos sem pressa? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Consolai, consolai meu povo. Isaías 40, versículo 1. Vamos ao santo do dia. Dia 24 de outubro de 2022. Santo do dia 24 de outubro, Santo Antônio Maria Claret. Em dezembro de 1807, no povoado de Salern, diocese de Vic, Barcelona, Espanha, foi batizado, veio ao mundo Antônio Maria Claret. Foi batizado no dia de Natal e recebeu o nome de Antônio Claret e Clara. Na família aprendeu o caminho do seguimento de Cristo, a devoção a Maria e o profundo amor à Eucaristia. Cedo aprendeu a profissão do pai e depois a de tipógrafo. Na adolescência ouviu o chamado para servir a Deus. Assim, acrescentou o nome Maria ao seu, para dar testemunho de que a ela dedicaria sua vida de religioso. E foi uma vida extraordinária, dedicada ao próximo. Antônio Maria Claret trabalhou com o pai numa fábrica de tecidos e aos 21 anos, depois de ter recusado empregos bem vantajosos, ingressou no seminário de Vic, pois queria ser monge cartucho. Mas lá percebeu sua vocação de padre missionário. Em 1835, recebeu a ordenação sacerdotal e foi nomeado pároco de sua cidade natal. 4 anos depois, foi para Roma e dirigiu-se à Propaganda Fides, onde se apresentou para ser missionário apostólico. Foram anos de trabalho árduo e totalmente dedicado ao ministério pastoral na Espanha, que muitos frutos trouxeram para a igreja. Em 1948 foi enviado para a difícil região das Ilhas Canárias. No entanto, ansiava por uma obra mais ampla e assim, em 1849, na companhia de outros 5 jovens sacerdotes, fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, ou Padres Claretianos. Entretanto, nessa ocasião, a igreja vivia um momento de grande dificuldade na distante diocese de Cuba, que estava vaga havia 14 anos. No mesmo ano, o fundador foi nomeado arcebispo de lá. E mais uma vez pôde constatar que Maria jamais o abandonava.
Era uma vítima constante de todo tipo de pressão das lojas maçônicas, que faziam oposição violenta contra o clero, além de muitos atentados que sofreu contra a sua vida. Incendiaram uma casa em que se hospedava, colocaram veneno em sua comida e em sua bebida, assaltaram-no à mão armada e o feriram várias vezes. Mas Monsenhor Claret sempre escapou ileso e continuou seu trabalho sem nunca recuar. Restaurou o antigo seminário cubano, deu apoio aos negros e índios escravos. Em 1855, junto com Madre Antônia Paris, fundou outra congregação religiosa, a das Irmãs de Ensino Maria Imaculada, ou Irmãs Claretianas. Fez visitas pastorais a todas as dioceses, levando nova força e ânimo para o chamado ao trabalho cada vez mais difícil e cada vez mais necessário. Quando voltou a Madrid em 1857, deixou a Igreja de Cuba mais unida, mais forte e resistente. Voltou à Espanha porque a rainha Isabel II o chamou para ser seu confessor. Mesmo contrariado, aceitou. Nesse período, sua obra escrita cresceu muito, enriquecida com seus inúmeros sermões. Em 1868, solidário com a soberana, seguiu-a no exílio na França, onde permaneceu ao lado da família real. Contudo, não parou seu trabalho de apostolado e de escritor por excelência. Encontrou ainda tempo e forças para fundar uma academia para os artistas que colocou sob a proteção de São Miguel. Morreu com 63 anos no dia 24 de outubro de 1870 no Mosteiro da França, deixando-nos uma importante e numerosa obra escrita. Beatificado pelo Papa Pio XI, que o chamou de precursor da ação católica no mundo moderno, foi canonizado em 1950 por Pio XII, Santo Antônio Maria Claret. É festejado no dia de sua morte. Rogai por nós, Santo Antônio Maria Claret. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, Maranatá com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos ou protestantes, com a tônica da penúltima sílaba, Maranata. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo, vem do aramaico, dialeto de Jesus, e significa vem, Senhor. É o retorno de Jesus para o juízo final. Um dia ele vai voltar, não sabemos esse dia, não sabemos a hora, por isso temos que estar preparados se quisermos o paraíso, a vida eterna com Deus. Shalom Adonai, a paz de Deus. Senhor, perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, animais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor Jesus Cristo, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, Jesus.